Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 183. Esse é o podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer, da rede, da onde se assistiu com toda a tranquilidade mais uma vitória dos Steelers. Eu sou Danilo Batista, seu host, descansado essa semana, porque chegamos para falar neste programa de mais uma vitória dos Steelers. Pittsburgh Steelers 27, Jacksonville Jaguars 3. Um jogo com muitíssima cara de 2020, e para falar sobre essa partida eu tenho a presença, claro, dos meus amigos aqui, começando por o melhor editor do Brasil, Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo, boa noite, boa tarde, ou talvez até mesmo bom dia aos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, eu que fiquei um tempo afastado e fico muito feliz em poder voltar ao podcast, e vamos embora, vamos comentar essa vitória aí, a 10ª seguida, e here we go. Muito bem, esse homem que segue invicto, não apenas na campanha, mas na vida, Ricardo Rezende. Uma boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Danilo, boa noite, Germano. Como sempre, o Danilo tem uma grande participação na minha moral, em como ele consegue me elevar. Depois de mais uma entrada triunfal para falar sobre essa vitória, o que comentar, né? O que comentar? Pode encerrar o programa já e vamos embora, porque semana é curta. É isso, amigo ouvinte, um grande abraço para você. A gente volta em instantes, porque a gente não vai encerrar esse programa não. Vamos falar de Steelers e Jaguars aqui neste episódio. Jogo absolutamente tranquilo, tá? Embora você tenha leves pedrinhas no sapato aí, uma coisinha ou outra para comentar, é completamente de boa que o Steelers tenha vencido por 27-3. Tá? É um retrato de um Jacksonville Jaguars que já estava em fase de reconstrução, como a gente lembrou bem no programa pré-jogo, e que não só está em reconstrução, como vinha com um quarterback calouro e escolha de 6ª rodada em Jake Luton. E eu acho que a gente pode começar com um inferno que foi na vida deste homem, como os Steelers costumam fazer. Sim, a gente vai começar com pontos positivos, né? Ele lançou para 0 touchdowns, como o número 3 no placar pode indicar, e 4 interceptações, 2 delas para Minkah Fitzpatrick, que claramente ficou com inveja, porque as outras 2 foram para Terrell Edmunds. Defensive Player of the Year. E aí já encaixa aqui os pedidos de Rafa Milton, o Djibril Chodanta, Odeir Rolim e Gustavo Kosman. Os 4 pediram para que a gente falasse sobre a grande tarde de Terrell Edmunds, se ele ainda pode ser considerado um ponto fraco, o tanto de evolução que ele teve, o nível que ele está agora. Germano, o que foi Terrell Edmunds nesse jogo? Inexplicável. É impressionante, mas assim, ninguém esperava isso. O Terrell Edmunds é um cara que vem melhorando no decorrer da temporada, eu acho que isso aí é inegável. Ainda assim, ele com certeza é o elo fraco da secundária, mas é um cara que vem melhorando. E nesse jogo, simplesmente, ele resolveu ter 2 interceptações. E a segunda, principalmente, foi muito boa. Realmente, ele ficou esperando, ficou lendo o quarterback. Quando ele notou o que o Jake Luton, o que o pobre do Jake Luton ia fazer, ele entrou na linha do passe, conseguiu desviar a bola com uma das mãos, e quando a bola caiu, ele conseguiu fazer a interceptação. Então, fica aí os meus aplausos ao grande Terrell Edmunds. E assim, como eu falei, não tem nem muito o que comentar. É um cara que tá melhorando, tava no lugar certo na hora certa, na primeira interceptação. Na segunda, realmente mérito basicamente todo dele. E o destaque que eu gostaria de deixar é pra comemoração do time, né? Parecia que a gente ia ganhar o Super Bowl, impressionante, ainda mais na segunda. Na segunda, a galera quase que invadiu o campo antes dele ser derrubado, antes dele ser tacleado, porque eu acho que ninguém ali acreditou, sendo muito sincero. Ricardo, você quer comentar também sobre o destaque dessa partida? É tão destaque que a capa deste episódio é Terrell Edmunds, embora vocês dois só tenham sabendo disso agora. Eu esperava nada diferente vindo de você, Danilo. Terrell Edmunds
ele já tava merecendo um jogo desse com jogadas que causam impacto. Impacto no sentido de a gente ver fazendo turnover, principalmente a segunda interceptação dele, que ali foi uma grande interceptação, porque a bola aparentemente tinha um endereço, tinha um CEP ao contrário da primeira bola. Não sei se o adversário do Jaguars iria fazer a eventual recepção, mas um CEP a bola tinha. E o Terrell Edmonds foi lá, se esticou e fez a interceptação. Tava merecendo, ele já vem de algumas semanas muito, mas muito sólidas. E, Germano, permita-me discordar de você. Eu sei que você apontou que o Terrell Edmonds segue sendo o ponto frágil da secundária. Acho que o Edmonds estava precisando dessa partida para coroar, como ele não sendo o ponto frágil da secundária. É uma secundária muito boa, não consigo identificar hoje necessariamente algo que preocupe muito, algo muito nesse sentido. Todo mundo que está lá, por exemplo, os principais jogadores, o Fitzpatrick, o Edmonds, o Hayden, o Nelson, o Sutton, o Hilton, não me preocupa os mismatches que eles pedem, as recepções que eles cedem, são situações de jogo, pelo menos é o que a gente está vendo nas últimas semanas, nada que preocupe muito. Então, acho que o Edmonds, essa temporada, ele tá nessa crescente. Eu não me sentiria confortável em jogar, ainda apontar ele como o elo frágil da secundária. Também na quinta-feira eu me arrependo completamente de falar disso, ainda mais porque a última falha, podemos dizer, que a gente viu na secundária da defesa foi contra o Ravens, foi o Edmonds, naquele grande passe do Lamar Jackson pro Duvernay, uma terceira descida para muitas jardas. O Edmonds ainda pode ter algum erro mental, algum erro nesse sentido, mas eu acho que o Steelers tá sabendo como ele tem que jogar. Me chamou muita atenção, após a primeira interceptação, essa comemoração toda da equipe, óbvio, o pessoal tava rezando, todo mundo torcendo pelo Edmonds ter uma grande jogada, que já tava merecendo há muito tempo, mas o que me chamou muita atenção foi na sideline quando ele foi cumprimentar o Tom Bradley, que é o coordenador de secundária, e eles ficaram conversando pelas imagens que a televisão mostrou, meio que o Tom Bradley falando que, não posso afirmar 100% que é isso, mas comemorando e meio que apontando que, como se aquela jogada já fosse desenhada para acontecer, com muitas aspas. Não dá para afirmar 100% que era isso, mas o Tom Bradley estava naquela expectativa, provavelmente, que uma dessas bolas o Edmonds ia acabar agarrando e ele conseguiu aproveitar. Então eu não botaria necessariamente o Edmonds como um elo frágil da secundária. Acho que o Edmonds, né, pelo crescimento que ele está tendo nos últimos jogos, ele merece sair um pouco disso. E o que segurava sua defesa para trás era o Edmonds. O Edmonds jogando bem, para mim, saindo dessa prateleira de jogador de âncora da defesa que traz um pouquinho, pode empurrar para baixo, meu amigo, essa defesa não tem limite, não. A defesa vai longe. É isso, um excelente desempenho. Eu até lembro de uma jogada em cima de Tyler Eifert, que era o Edmonds que estava em cima, ele meio perde na corrida, chega depois e tal, mas aí seria ser muita picuinha eu ficar atrás de cada jogadinha para saber exatamente quem é que não tava lá e tal, num jogo em que a defesa do Steelers somou 3 pontos. Então, no grande plano das coisas, a gente mantém como tá um time, tá uma unidade inteira bem coesa e jogando mais pra frente, né? Na cobertura, o Edmonds foi 1 de 4, cedeu apenas 25 já chamando esse passe pro Tyler Eifert, que novamente são situações de jogo. Tem alguns passes que são desenhados, aquela jogada que o adversário tem, que gasta uma vez no jogo e consegue ter algum tipo de sucesso. Essa do Eifert provavelmente era a jogadinha do Jaguars em momento do jogo. Estava basicamente decidido, então não pesa muito. Vai acontecer eventualmente uma situação dessa. É isso, então vamos para continuar nesse lado positivo, vamos para os nossos destaques. Deixa eu começar com você mesmo, Ricardo. O que é que você traz pra gente? Destaques positivos, vamos partir de 27-3. Eu vou começar pelo menino que eu defendo ao longo do off-season. A gente aqui, muitos de nós começamos a campanha de ser o wide receiver número 1, e cada semana que se passa é o que parece que vai se confirmando. Vou começar com o Deontay Johnson, com a partida que o Deontay Johnson teve, e principalmente com a química que ele está conseguindo construir com o Big Ben. Sabe que é o primeiro ano dele jogando juntos, não tiveram training camp esse ano para poder... Training camp pré-temporada para poder melhorar o entrosamento. Então, é uma relação que está se construindo ao longo da temporada e que nas últimas 2 semanas a gente está conseguindo tirar ótimos frutos disso. Ontem foi mais um jogo de 100 jardas
do Deontay Johnson. Ele foi acionado, sei lá, 15, 16 vezes, eu tenho o número exato agora, para 12 recepções, carregou o time ao longo do campo todo e tá se desenhando muito o que a gente tava até projetando em alguns momentos da off-season, prevendo para a temporada. E o Deontay Johnson talvez fosse aquele cara que fosse avançar o campo mesmo, fosse o go-to-guy da equipe, aquele cara que vai terminar com 120, 110 recepções da temporada. Talvez o Deontay Johnson não termine com isso, que perdeu alguns jogos por lesão e tudo mais. E na Red Zone a gente iria acionar o Eric Ebron, o Claypool, que é o que está acontecendo bastante, e terceira descida eventualmente o Juju. Então isso está se desenhando na temporada. E finalmente, uma coisa que eu levantei no último episódio, vai ganhando cada vez mais essa identidade do ataque do Steelers. Finalmente, a gente vai conseguindo pôr os jogadores na posição que ele pode suceder. O Deontay Johnson saindo muito bem ali naquela posição, que é como se fosse o wide receiver número 1 de fato da equipe, mais aberto. Big Ben lançando bolas maravilhosas para ele, com exceção de uma das primeiras passes, foi um slant que não deu muito certo. E o Deontay Johnson se livrando, sendo um exímio corredor de rotas, que a gente já sabe que ele é, um cara que consegue ficar livre, era só o Big Ben chegar nele, o Big Ben tá chegando nele. Então fica o destaque para o Deontay Johnson, e o destaque ainda mais por finalmente o ataque tá ganhando uma identidade, tá ganhando uma cara. Eu confesso que assim, eu tô começando a sentir falta daquelas super movimentações que a gente fazia. O Steelers tinha muito jet sweep, tinha muito jogada de corrida com wide receiver, mais do que running back. Eu tô sentindo que o time tá fazendo menos, assim, do que a corrida que a gente teve com o wide receiver foi absolutamente nenhuma nessa partida. Eu achava que contra uma defesa mais frágil fosse acontecer. Esse jogo, as corridas foram todas para running backs do mesmo jeito. Mas Deontay Johnson, esse jogo, se o outro jogo a gente estava mencionando distribuição de jogo e tal, nesse Johnson foi claramente o número 1 em targets e em recepções. São 16 passes dos 32, então literalmente metade das jogadas foram na direção dele, para 12 recepções de 111 jardas, a maior delas de 23, então tem muita recepção boa, mas não nada explosivo, não é aquele cara que faz uma de 70 e 10 de 3 jardas. Então belo desempenho mesmo do Deontay Johnson nesse jogo. Germano, destaque da partida. Olha, por incrível que pareça, eu não tenho mais muitos destaques positivos não, porque assim, eu não sei se vocês concordam, mas na minha opinião o jogo foi muito normal, assim, foi um jogo fácil, a gente enfrentou um adversário fraco, com um quarterback ruim, enfim, tirando talvez ali o primeiro drive dos Jaguars e talvez acho que foi o segundo ou foi o terceiro, que culminou na interceptação do Minkah, tirando esses dois momentos do jogo, o jogo nunca fugiu ao nosso controle, foi uma coisa bem tranquila. Então não tenho mais muitos pontos positivos não, mas se eu tiver que dar um, eu vou chamar a atenção para uma questão que me agradou bastante. O trabalho da linha defensiva contra o passe, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A gente conseguiu desviar alguns passes na linha de scrimmage pelos jogadores da linha defensiva, inclusive a primeira interceptação do jogo, que foi a do Minkah, foi obra disso, ou melhor, foi um resultado direto disso. O Tyson Alualo, ele levantou a mão, conseguiu desviar a bola subiu e o Minkah, como sempre, porque o Minkah fede a turnover, é uma coisa impressionante, ele estava no lugar certo, na hora certa e conseguiu fazer a interceptação. Eu lembro também de outro lance que o Stephen Tweed também conseguiu um bloqueio na linha de scrimmage, então um ponto positivo vai ficar para a linha defensiva e que eles atuaram muito bem, incrivelmente defendendo o passe. Muito bom. Tem um ponto em que tem um lado positivo e um negativo para esse jogo, e eu vou entrar e trazendo vocês para essa conversa aqui. Depois de algumas partidas seguidas, o Steelers voltou a ter 100 jardas ou mais corridas em um jogo. Foram 89 em 13 corridas para James Conner, mais 15 em 7 corridas para Ben Snell, 3 em uma corrida de Ray McLeod e 3 em 3 corridas de McFarland, tá? E um touchdown para Ben Snell. A gente viu o jogo corrido passando, a gente viu touchdown sendo executado em uma jogada apropriadamente montada para jogo corrido. Se você tem uma situação de poucas jardas, você está com seu running back de jardagem curta, que é Ben Snell Jr., é claramente
o cara que vai entrar na porrada mesmo, entrar na marra. Além de outras coisas nessa jogada que foi bem desenhada até, a gente pode até comentar, mas as pessoas ainda esperam uma grande explosão do jogo corrido e várias perguntas aqui, tá? Brad Caetano, Deco FB, João Lima, Matheus Simões, Mário Anderson, e tem mais até, sobre a questão de jogo corrido. Para essa corrida não entrar, a gente talvez esteja mal acostumado com a era Le'Veon Bell nos Steelers, não sei. Existe um problema, esse problema é de running back, é de linha ofensiva, é de esquema. Como é que vocês estão vendo essa situação? Você primeiro, Germano. Olha, esse jogo contra os Jaguars, ele... Assim, um dos focos, como o Ricardo pontuou muito bem no podcast passado, e o Tomlin também falou isso, um dos focos da equipe com certeza seria o jogo corrido. O Tomlin deu bronca, disse que a gente precisava melhorar, e todos sabíamos que a gente, não exatamente forçar, mas que nós teríamos com certeza mais tentativas de corrida no jogo. E foi justamente isso que aconteceu. Houve uma melhora, claro, do jogo terrestre, em comparação com os jogos anteriores, mas ainda assim eu não fiquei convencido. Muitas corridas não deram em nada, ganhos pequenos. A gente realmente não vê uma corrida para muitas jardas, uma corrida que a gente fica, poxa, conseguiu, não sei o quê. Não vê. É um jogo terrestre chato, entendeu? É realmente um jogo terrestre chato. E não é nem aquele jogo terrestre chato eficiente, pelo menos aquela coisa, que acaba toda vez, consegue 4 jardas. Não é. Porque várias e várias vezes a gente tenta o jogo terrestre e não dá em nada. Em alguns momentos do jogo mesmo, assim, primeira para 10, corrida com Conner, 0 jardas. Segunda para 10, corrida com Conner, 2 jardas. Aí fica uma terceira para 8 e o Big Ben vai e salva a gente, dando um passe maravilhoso pro Deontay, pro Juju, pro Claypool, pro James Washington, enfim, pra quem quer que seja. E assim, é complicado. Contra o Jaguars, beleza, não teve bronca. Mas quando a gente for enfrentar um time melhor, e eu tô pensando em playoff, não tô nem pensando em temporada regular, isso talvez seja um problema, porque a gente talvez não vá poder depender tanto do jogo aéreo. Então é uma coisa que precisa melhorar. E assim, quanto à sua pergunta especificamente, Danilo, eu acho que é um conjunto. Eu não acho que a linha ofensiva está fazendo um bom trabalho no jogo terrestre. Tudo bem que o parâmetro que ela deixou nas temporadas passadas foi muito alto, aqueles famosos pulls do De Castro, enfim, a gente estava acostumado com outro nível. E essa temporada, por seja lá qual for a razão, eu não tô vendo a mesma coisa, eu não tô sentindo a mesma coisa. Eu acho que houve uma caída da linha ofensiva nesse sentido. E também os running backs não tão exatamente maravilhosos. O Conner é o melhor dele, sem dúvida, mas ainda assim é um cara que honestamente não me inspira essa confiança toda. Ele não é ruim, mas enfim, um cara que pra mim até o momento tá demonstrando nessa temporada ser normal. O Ben Snell entra em situações de short yardage, enfim, faz o dele ali, mas também é meio burro. Sinceramente, eu achei ele um pouco burro nesse sentido. Eu acho que ele é um pouco burro nesse sentido de gap e tal. Enfim, impressão minha. Pegou o espírito de cavar pela linha defensiva adversária e entrou no modo topeirinha, né? Exatamente. Não, mas se bem que o topeirinha não vai ser nem o Ben Snell, viu? O topeirinha desse ano, meu amigo, tem que ser o McFarland, porque, porra, eu já tô irritado com esse cara, de verdade. Eu tô irritado. Eu já não gostei dele na época do draft, já não gostei da escolha, e, meu amigo, até agora o cara não fez absolutamente nada. É impressionante. Ele entra em campo e caga. É impressionante. Ele não faz nada, pô. Não faz nada. Quando ele foi... Eu vou esquecer agora qual foi o jogo, mas teve um jogo que ele teve uma corrida, a gente tava na nossa linha de 15, na linha de 20, alguma coisa assim, e ele entrou em campo e deram a bola pra ele, onde ele tinha um espaço gigantesco pra correr, ele podia ter conseguido umas 20, 30 jardas, e ele simplesmente errou o gap de uma forma ridícula. É um cara que entra em campo, ou perde jardas, ou conquista 1, 2 no máximo, e não faz mais nada que isso. Sinceramente, bicho, eu realmente tô ficando muito puto com esse cara, porque ele não tá como é que eu posso dizer? Ele não tá no nível do que a gente esperaria por uma quarta rodada, de um jogador de quarta rodada, que é um cara que vai contribuir, um cara que não sei o que. Não, ele tá sendo um jogador a menos toda vez que ele entra em campo. Infelizmente, a realidade é essa. E aí, Ricardo, jogo corrido, você tá no copo meio cheio ou no copo meio vazio? Ao contrário de muita gente, eu sinceramente não me preocupo com o jogo terrestre. Não é que ele seja bom, não tô falando que longe disso. Não é bom o jogo terrestre, mas eu ainda mantenho firme a posição que eu falei aqui na semana passada. Não acho que o Steelers seja um time montado para correr, pra gente ficar tendo que
bater, feito o jogo contra o Jaguars para ficar correndo. Se fosse contra qualquer outro time, ficaria tranquilo que Big Ben poderia dar conta do recado. Eu não fico, sinceramente, muito preocupado. O que me preocupa só o jogo terrestre não é conseguir 100 jardas, conseguir 50 jardas e coisa desse sentido. O que me preocupa mais é a dificuldade que a comissão técnica tem, eu novamente vou bater nessa tecla, de não botar os jogadores, principalmente no jogo terrestre, em posição de ter tipo de sucesso. Contra o Jaguars, a gente até viu o Ben Snell finalmente ser utilizado em uma situação de poucas jardas, quando ele pode contribuir. Quando estava na linha de gol, ele entrou também ali que ele pode contribuir. Teve uma terceira para 1 jarda, que ele entrou também, ou foi uma quarta descida para poucas jardas, ele entrou, conseguiu. Esse tipo de coisa que ele realmente tem situação que ele entra. Agora, bota o McFarland na segunda para 12. Ele não vai ter o menor sucesso correndo numa segunda para 12. Bota ele para correr segunda para muitas jardas, bota o Conner para correr. Tem jogo terrestre que tem algum tipo de sucesso nesse tipo de situação. Eu não estou falando que o jogo terrestre é bom. Estou falando que não me preocupa, como talvez até algum momento dessa temporada me preocupou. Eu fiquei muito preocupado no jogo contra o Titans, que a gente não conseguiu correr, mas até então não impediu necessariamente uma vitória, não me expressei bem, não impactou, não trouxe uma consequência, uma derrota. E a gente tá vendo o Big Ben estendendo muito bem o jogo terrestre com esses passes curtos, lançando 46 passes em um jogo, lançando 45 em outro, lança 44 em outro, enfim, e assim vai indo. O De Castro não tem a mesma mobilidade, talvez a lesão novamente a lesão que ele teve no início da temporada possa estar impactando isso. O Feiler no jogo terrestre também não está chamando muitos olhos. A impressão é que a OL não tem mais a mobilidade que tinha em anos anteriores. Pode ser reflexo de uma OL muito mais envelhecida, talvez. A gente vê a OL muito forte ainda. Big Ben, sei que ele se livra rapidamente da bola, mas quase não sofre pressão, dado o número de dropbacks que o Big Ben dá. Ele só foi sacado 2 vezes nos 5 jogos. É um número a ser muito destacado. Ontem o equipe do Jaguars quase não tocou nele. Então, talvez possa estar relacionado a isso. Talvez o Vince McDonald impacte muito mais do que a gente imagina, porque é um cara hoje que você pode apontar que seja móvel. É o McDonald. Outro cara que é móvel, que quando entrou, jogou, a gente conseguiu ter bons resultados no jogo terrestre, que foi o Kevin Dotson, menino novo. Enfim, tudo isso é uma unidade que já está envelhecendo ali, formada principalmente pelo Pouncey, pelo De Castro e pelo Villanueva. Também não vai ser um time montado para jogo terrestre. O investimento que precisa ser de jogo terrestre não existe, basicamente. É o backfield mais barato que a gente tem na NFL. Não que eu veja problema nisso, sinceramente. Mas não acho que levante a preocupação como muita gente ainda tem. Reforço, eu já tive muito preocupado. O jogo contra o Titans eu fiquei revoltado com a ausência de jogo terrestre, a dificuldade do jogo terrestre naquele dia, mas o ritmo do ataque do Steelers está sendo esse mesmo. Passes curtos, passes rápidos. O wide receivers conseguem muitas vezes após a recepção. O Juju consegue muitas vezes após a recepção na força, quebrando tackles. O Claypool, depois da recepção, teve um lance maravilhoso. Ele consegue. O Deontay Johnson é um cara muito liso que também consegue esse tipo de lance. Então, eu não vou mais ficar morto aqui, estressado com o jogo terrestre. Então, muitas vezes a gente tem que não é montado para isso de fato. A gente tem uma base, talvez, para poder sustentar isso. Minha única crítica para o jogo terrestre vai ser não aos jogadores, por mais que eu não seja também, assim como o Germano, muito fã do Conner. O Conner é bem mais ou menos, talvez atrás de uma unidade funcional, como ele já mostrou o resultado, fosse dar certo, mas eu não vou ficar apontando o dedo para ele, ou pro Snell, ou pro McFarland, ou pro Jalen, qualquer running back ali, quando a gente vê essas chamadas de segunda para 12, segunda para 10 e o Steelers correndo. Se não me engano, tem até um gráfico aqui, alguma informação que segunda para 10 jardas ou mais, o Steelers é um dos times que mais corre.
não vai dar certo, não vai pra frente. Então, eu não vou ficar muito mais estressado aqui com essa questão do jogo terrestre. Um dos pontos que você mencionou é até a pergunta de outro ouvinte aqui, Nicolas Barbosa. Ele pergunta se esse time dá a impressão mesmo, acontece isso mesmo, que é um time que o ataque demora para engrenar e aí fica dependendo da defesa segurar, manter o jogo próximo para aí quando ele realmente pegar ritmo, o time não tá num buraco muito grande. Você tem essa impressão também, Ricardo? Eu tava ouvindo agora no final da tarde, sempre gosto de ouvir o podcast agora, que talvez eu possa chamar de amigo, Dave Bryan, do Terrible Podcast, eu tava ouvindo dele com o Alex Kozora, e eles estavam falando sobre isso, sobre o ataque dos Steelers, como demora para engrenar. Uma coisa que o Dave destacou, e eu fiquei pensando depois, é algo que faz muito sentido, e a gente até conversou, já levantou esse ponto algumas vezes, é que da época do Bruce Arians, passando pelo Todd Haley, agora na era do pior ser da NFL, o ataque sempre demorou muito para engrenar. Quando o ataque começa bem, quando foi o jogo contra o Titans, a gente estreia na hora. É um ponto fora da curva. O ataque dos Steelers demora muito para engrenar mesmo. É um ataque que, para engatar a terceira, a quarta marcha, demora. Ontem, pra gente, no primeiro tempo, no primeiro quarto, se não me engano, a gente saiu zerado, com só 3 pontos. A gente não tava saindo bem. Big Ben entra muito no ritmo do jogo durante ele e tudo mais. Isso é uma marca do Big Ben, uma marca do Tony como head coach. Novamente, pelo destaque que isso acontece desde sempre. É muito difícil a gente começar um jogo forte. Não é à toa que os Steelers é um dos times que tem mais virada pela NFL, né? Os Steelers viram muito jogo, sempre virou jogo Steelers, porque o time começa lento. Quando engata também, pelo amor de Deus. Não fica muito difícil segurar um ataque liderado pelo Ben Roethlisberger. Então, sim, é um ataque que demora para engatar. Você acha também, Germano? Olha, o ataque nesse jogo parecia que tava com o freio de mão puxado. Principalmente... Na verdade, eu ia dizer principalmente no primeiro tempo, mas eu acho que foi o quê? Até o terceiro quarto, até boa parte do terceiro quarto, o ataque parecia que tava com o freio de mão engatado. Negócio impressionante. A gente deu sorte de enfrentar um time ruim, como o Jaguars, estava desfalcado, enfim. Mas esse desempenho contra uma equipe melhor teria nos custado muito, de verdade. Porque foram vários drives onde o ataque saía de campo sem anotar pontos, sem ter... Até conseguia assim, uma conversão ou duas, sendo que não ia pra frente. Realmente estava até certo ponto me incomodando isso. Mas, como eu falei, como foi contra um time fraco, que não ofereceu muita coisa, ainda mais na parte ofensiva, não teve muito problema. Mas contra um time melhor, mais qualificado, mais gabaritado, com certeza, isso nos teria custado mais. Então, concordo. O ataque demora pra pegar no tranco. É um negócio impressionante. E esse jogo, especificamente, demonstrou isso muito bem, porque a gente parecia que estava com o freio de mão puxado. Vamos lá, Germano, ao que aparenta não tem mais destaque. Você ainda tem algum positivo aí, Ricardo? Você quer mencionar? Tenho alguns destaques, sim. Eu entendo que é um jogo, de fato, que a gente não fez mais do que a obrigação. Venceu o Jaguars do jeito que foi. Mas eu não queria deixar de passar em branco a partida dos nossos playmakers de forma geral. Novamente, eu entendo que contra o adversário não fez mais do que a obrigação e tudo mais, e eu sou um dos caras que não gosto de ficar me estendendo elogios a TJ Watt, a Cam Hayward, a Ben Roethlisberger, semana após semana, porque são jogadores que mudam o cenário da partida, se destacam de forma bem nítida, de forma muito fácil. Mas eu queria destacar esses jogadores, todos os playmakers da equipe, por botarem um pé se botarem na frente, podemos dizer, fazerem grandes jogadas e etc. A gente sentiu muita falta disso na partida contra o... Não vou falar que sentiu muita falta, a gente teve grandes momentos também naquele jogo contra o Cowboys, mas eu achei o time ontem muito mais atento, muito mais ligado, pelo menos muito mais disposto dentro de campo a poder sair com a vitória maiúscula. Então, eu não vou destacar individualmente ninguém, mas ontem
é o jogo para a gente poder ver muito claramente a diferença entre um time elite, muito elite, e um time que sofre. O Tony até brincou na semana passada falando, pedindo respeito pro Jaguars, que já passou muito perrengue contra o Jacksonville, falou até que isso não é coisa de Big Ten contra MAC, que é uma conferência um pouco mais fraca do college football, que é o nível profissional de NFL. Eu acho que essa mensagem chegou muito bem, muito clara para os jogadores, que eles tinham que não jogar abaixo da competição, como a gente vê muitas vezes no Steelers. Eu vou usar muito como parâmetro o jogo contra o Dallas Cowboys. Então, acho que o time entrou com a mentalidade muito mais atento, muito mais ligado para mostrar essa dominação, essa dominação mesmo, essa vantagem grande que a equipe tem pelos times, e a gente conseguiu escancarar isso muito bem no jogo. Bicho, pra mim a grande demonstração de que esses 2 últimos jogos o Steelers mostrou poder dentro da liga, que é justamente esse caso, embora não tenha nenhum jogo Big Ten, SEC contra MAC, como o Tomlin lidou. Os Steelers vêm de 2 vitórias muito sólidas contra times que claramente estavam abaixo. É que toda a discussão que existia se a campanha invicta dos Steelers era mentirosa foi transformada em um ok. Quem é o time a realmente ser batido nessa liga? É o Kansas City Chiefs ou é o Pittsburgh Steelers? 10-0, é uma campanha realmente impressionante e tal. A narrativa ao redor da liga começou a mudar porque o Steelers começou a se portar como um time 10-0. Um time que pega, e claro que eu tô falando isso para essas 2 últimas semanas, tá? É um time que pega um adversário que tá claramente numa rotação muito abaixo e se porta como um time que tá numa rotação muito acima. Fez a percepção alheia mudar aí, é um time que tá bem forte. A gente vê alguns pontos de melhora porque a gente faz a microanálise. A gente vai pegar, como eu disse aqui, jogada por jogada, e nesse ponto aqui fulano estava errado e tal, mas quem faz uma análise com uns 3 passos para trás assim, já começa a ver uma situação mais variada aí na liga, uma oportunidade para os Steelers realmente ter um grande desempenho. E eu já aviso logo que, embora isso tenha acontecido, embora tenha essa demonstração ao redor da liga, a gente não vai responder nesse programa perguntas sobre o que aconteceria hoje num confronto Steelers e Chiefs, se o Steelers pararia o Pat Mahomes, se o que é que falta pra gente conseguir, se dá pra sonhar com o Super Bowl. Não tem por que pensar nisso, ainda mais em uma semana curta em que a gente vai enfrentar o Baltimore Ravens. Tudo que existe de mais pesado nesse jogo tá aí. Talvez só não jogar em Baltimore, o jogo é em Pittsburgh, mas de resto, poucas situações seriam piores pros Steelers nesse momento do que essa. Então a gente não vai falar de Kansas City Chiefs nesse programa. Germano, você tem destaque negativo nesse jogo? Olha, além dos que eu já falei, sobre o ataque com o freio de mão puxado e sobre o McFarland, não, acho que eu já esgotei os meus. Ótimo. Ricardo, você tem mais algum negativo por aí? Porque a gente falou um pouco de jogo corrido, né? Destaque negativo, não, Danilo. Mas se me permitir, só não perder a oportunidade de dar uma cornetada. Opa! Não é nenhum... Eu tô muito paz e amor com os jogadores. Eu tô numa relação de muito amor com os jogadores, de forma geral. Vou evitando ao máximo cair em cima deles. Então, não é que seja um ponto negativo, isso que eu vou falar agora, mas só aproveitar a oportunidade de como a gente apontar ou fazer coisas que muitas vezes são o óbvio, podemos dizer. A gente fala na semana, pode ser simples para a comissão técnica. Eu fico muito feliz que a comissão técnica tenha aprendido depois daquela pataquada, aquela graça que foi o jogo contra o Cowboys, como tem que jogar com um quarterback que não tem experiência na NFL. Eu sei que eles sabem jogar. E aquele jogo contra o Cowboys foi uma desgraça que até hoje ainda me desce muito mal aquela vitória. Então, eu vou levar em consideração, comparar o jogo entre Cowboys e Jaguars, situações muito semelhantes. Um quarterback novo, com zero experiência, Garrett Gilbert e Jake Luton. Um time com um jogo terrestre bom, o James Robinson, o Jaguars e o Ezekiel Elliott e o Tony Pollard lá em Dallas. Eu fico muito feliz que a comissão técnica contra o Jaguars tenha aprendido a lição para não ficar inventando de botar a defesa base em mais de 50% dos snaps, criando
eram os mismatches que a gente viu de botar linebacker contra wide receiver o tempo todo. E mostrar que a defesa moderna, contemporânea da NFL, que é o que hoje a gente tem, não joga mais nessa base defense de 3-4 basicamente, ainda assim consegue ter algum tipo de sucesso e que o grande segredo, podemos dizer, não importa o quanto bom jogo terrestre possa vir a ser do seu adversário, é você não dar paz para um quarterback novato. Foi isso que a gente fez contra o Giants. O óbvio. Coisa que deveria ter feito contra o Cowboys. A gente fez isso contra o Bengals também. Sei que é o Joe Burrow, meu escolha de primeira rodada, dá para comparar o Joe Burrow com o Garrett Gilbert e com o Jake Luton, eu concordo. Mas são coisas óbvias que a gente sabe que a comissão técnica pode pensar e que naquele jogo contra o Cowboys não pensou, e eu fico muito feliz que tenham aprendido com isso para a temporada. É o que a gente costuma falar aqui, que é muito difícil a gente ver times do Tony repetindo erros ao longo do ano. Erros capitais, principalmente. Em semanas, um intervalo de poucas semanas também. O jogo do Cowboys foi há 3 semanas atrás, basicamente. Então, eu só queria aproveitar essa oportunidade de ponto negativo, que não tem nenhum ponto negativo para adicionar, só para pontuar negativamente ainda a comissão técnica, o Pete Butler, e um pouco do Tony também, que ele também é grande responsável pelo plano de jogo para provar como é que a gente vai se portar dentro das partidas e como fazer o fácil, fazer o óbvio, ter um pass rush com o poderio que a gente tem. Tem 3 dos 5 jogadores com mais pressões na NFL, J. Watt, Bud Dupree, Stephon Tuitt, e você querer ficar jogando na formação base, não mandando pressão em cima do quarterback, não existe, né? Então, só queria aproveitar a oportunidade para fazer essa de descarrego. É muito bom estar ganhando, bicho, porque a gente encontra oportunidades para coisas que estão entaladas de outros jogos aqui. Não, aqui a gente vai ter um espaço, a gente pode encaixar isso nesse programa, porque é isso, cara. Não, um jogo que foi 27-3 não tem motivo absolutamente nenhum pra gente fazer qualquer tipo de intriga ou picuinha que seja com qualquer jogador, cara. 27-3, 4 interceptações, o quarterback adversário não jogou. Você vai dizer, pô, mas o James Robinson, baita, excelente running back, tá? Ainda bem que alguém teve a ideia de colocar ele titular. 73 jardas, pô, isso não pode... Bicho, se esse for o grande problema do Steelers, ceder 73 jardas pra um jogador, assino agora, imediatamente, que todo jogo vai ser assim. Não tem motivo absolutamente nenhum, então a gente pula pra algumas das perguntas da nossa gloriosa audiência. Já falei que a gente não vai falar sobre Steelers e Chiefs, pelo menos não nessa semana, deixa isso pra muito lá na frente, tá? Vamos falar de outras coisas internas aqui. A gente vai para essa semana curta contra o Ravens, então Leonardo Badalotti pergunta qual é a principal diferença daqueles Steelers da semana 8 para esses Steelers da semana 12, Germano. Rapaz, uma boa pergunta. A principal diferença, rapaz, uma belíssima pergunta. Porque se a gente voltar, a gente tinha acabado, e me corrijam por favor se eu estiver errado, mas a gente tinha acabado de enfrentar o Tennessee Titans, uma vitória apertada. Abrimos uma vantagem muito boa no primeiro tempo, e no segundo tempo o time jogou mal, o Titans começou a chegar perto, enfim. Um jogo que cansou bastante a nossa defesa, porque o Titans corre muito com a bola. Isso. E, rapaz, então, diante disso, eu diria que apesar de ser uma semana curta, eu diria que é a tranquilidade, porque agora nós estamos 10-0, estamos 3 jogos à frente do Browns, que agora é o segundo da divisão. Naquele momento, estávamos, se eu não estou enganado, só a um jogo dos Ravens, então creio eu que seja isso, seja uma maior tranquilidade, porque esse é o jogo de vida ou morte para os Ravens e não para a gente. Caso a gente venha a perder por alguma razão, não vai ter tanto problema, talvez por uma questão de seed 1, mas de playoff, de seed 2, assim, não é nada que vai nos ameaçar, então eu diria que é isso, a tranquilidade da equipe. Maravilha, eu vou só acrescentar que o ponto que você disse do desespero do Ravens é muito maior, porque era uma competição completamente parelha e nesse momento o Ravens está pela vida, tá para encontrar ritmo de novo, tá para encontrar o seu estilo de novo.
é quase uma sessão de terapia assim, para Baltimore no pior momento possível. Então essa é a gigantesca diferença que tá. Eu posso fazer um destaque aqui também? Claro. Uma outra diferença é que a gente vai contar com o Alualo e o Mike Hilton, que não jogaram o Alualo Series contra o Ravens, e o Mike Hilton não jogou, para reforçar contra esse jogo terrestre do Baltimore Ravens, para poder limitar ainda mais. E eu já queria deixar por todo o cenário que o Germano botou muito bem. O Ravens está morto, de cansado. Está morto na temporada, está morto de cansado. O Ravens, jogo contra o Titans, foi um jogo que acabou com a equipe de Baltimore, com todo respeito a eles. Foi um jogo por prorrogação e tudo mais, semana contra vai ter que viajar, toda essa questão. E também batendo só na tecla. O Steelers cedeu 205 jardas contra o Ravens no primeiro duelo. O Steelers não vai ceder, eu vou fazer um bold prediction aqui. O Steelers não vai ceder nem 100 jardas nesse jogo contra o Ravens, na quinta-feira. Acho que a gente vai ter um grande jogo, um palco grande, um palco que o time gosta de estar. Volta do Alualo, volta do Hilton. Então, acho que o palco vai ser diferente. O Steelers vai estar como protagonista desse jogo, não o Ravens necessariamente, aquele jogo todo mundo só botava pro Ravens e tudo mais, enfim. Jogo de prime time, o Steelers ama jogar em prime time, então que todo esse contexto também traz um pouco de diferença. Perfeito. Já com você, Ricardo. Ben Roethlisberger acordou o braço? Pergunta Antônio Carlos Moraes. Finalmente ele está conseguindo soltar passes mais longos e fazer essa conexão? Eu ia comentar que o braço do Big Ben tá muito on. Tá muito on o braço do Big Ben, só que não tá necessariamente conseguindo conectar, né? Não força os passes, não chega no Claypool, ou o Claypool faz recepção, ou não chega pro Washington, ou é muito longo, ou é muito curto. Soltando o braço ele tá. Ele sempre soltou, ele vai sempre soltar o Big Ben. Ele sabe do estilo dele. Mas ontem, de fato, chama um pouco mais de atenção alguns passes que foram conectados, um touchdown pro Claypool, por exemplo, alguns passes longos pro Claypool que terminaram seja interferência ou o Claypool não fez a recepção, como em um dos lances que tivemos. Então, acho que o braço do Big Ben ele tá soltando como ele sempre soltou. Também, assim como o jogo terrestre, não é uma preocupação que eu digo gigante dentro de mim, porque eventualmente em algum momento isso iria entrar. Eu vi até uma estatística que o Claypool junto com o Metcalf são os wide receivers com mais alvos em profundidade. Então, você força esse tipo de lance e ele vai eventualmente entrar. E quando a gente vê quarterbacks que lançam passes longos, também vê estatística dessa, foi o Mark Caboli que postou a comparação entre Mahomes, o Russell Wilson e o Big Ben. Vou até puxar aqui, bem rapidinho, de passes longos, tava muito equilibrado, todos. Tava muito equilibrado mesmo, esses quarterbacks. O Mark Cabral até postou, em passes longos, como é que tá Ben Roethlisberger comparado com Patrick Mahomes e Russell Wilson. O Russell Wilson conectou 18 de 44. O Patrick Mahomes conectou 17 de 49 e o Big Ben conectou 13 de 44. A gente tem essa percepção, porque como ele faz essa microanálise, a gente vive de Steelers, a gente vê tudo o que acontece no Steelers, e tem a sensação que só acontece isso aqui. Mas não necessariamente é a mesma impressão para a gente olhar para outros grandes nomes da liga. Então, não fico muito preocupado, até porque a gente está aí no razoável. O Big Ben está conseguindo sair bem nessa temporada nos passes intermediários. Maravilha. Germano, tem uma muito boa aqui para você, de Caio César Roque. Qual é o teto desse time? E Igor Ribeiro pergunta o que é que falta para atingir esse teto, caso a gente ainda não esteja. O teto é ganhar o Super Bowl. Muito obrigado, Germano. É isso que eu gosto de você, Germano. Objetividade. E o que falta é a gente jogar os jogos. Faltam mais 6 semanas de temporada regular, mais 3 ou 4 partidas de playoff, né? Exatamente. Aí ficou fácil. Ricardo, em termos de qualidade de jogo, qual é o teto dos Steelers? O teto dos Steelers de qualidade de jogo? Não é, porque o teto ser o Super Bowl é bem claro, né?
Pô, não dá pra ser melhor do que campeão do Super Bowl. Exato. Quer dizer, campeão invicto. Em termos de qualidade de jogo, tem alguma coisa que falta melhorar, azeitar, ajustar nesses Steelers? feio é não vencer, né? Então, vencendo do jeito que tá indo, vitória feia contra. Vou bater na tecla de novo do Cowboys e tudo mais. Eu tô confiante nesse time. Esse time faz jogo contra qualquer time na liga hoje. Então, talvez o que a gente espera, e não é nem um ponto que me preocupa muito, o que a gente espera talvez ver no ataque, principalmente, é só alguma corrida boa entrando, ou alguma regularidade do jogo terrestre, uma sequência de 4 corridas entrando, coisa nesse sentido. E é que é o que preocupa hoje a gente, eu ouvi que constantemente está preocupado com isso também. Diria isso, que eu acho que o Steelers tá jogando bem nas últimas semanas, contra a defesa com o jogo terrestre, que levantou algumas preocupações nas últimas semanas também. Não é algo que eu fico necessariamente muito preocupado. Não tem coisa hoje, o que me tira o sono hoje só é quando o Randy Fichtner começa a chamar a jogada. É só isso. O resto, tô tranquilo. É isso, essas foram as perguntas que a gente teve da nossa audiência. Enquanto eu passo um recado aqui, antes da gente fechar o programa, eu vou tô compartilhando um link com vocês dois, que eu vou precisar que vocês façam react ao vivo desse link assim que eu terminar este nosso glorioso recado. Só para dizer para o amigo ouvinte o seguinte, enquanto os meninos assistem o que eu acabei de mandar. Em semana curta, tá, as entrevistas de Mike Tomlin vêm antecipadas, então ele já deu uma coletiva nesta segunda-feira, que normalmente você tem a Tomlin Tuesday, ou seja, entrevista de terça. Essa semana caiu para segunda, e só para avisar para vocês que a gente não vai ter os comentários sobre o que aconteceu na Tomlin Tuesday nesse episódio. Fica para o No Terrão, que vai sair, acho que amanhã, tudo depende da disponibilidade do glorioso Ricardo, e ele vai trazer ponto a ponto o que foi comentado, o que teve do jogo do Jaguars, o que vai vir do jogo do Ravens. Tudo isso a gente deixa para o próximo episódio, e enquanto eles continuam ainda assistindo, deixar os recados de sempre para vocês e continuarem seguindo nas redes sociais, @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram, porque aí, e no canal do Telegram, claro, t.me/BlackYellowBR, porque aí vocês vão acompanhando em passo a passo aí o que está acontecendo com o Pittsburgh Steelers, toda essa cobertura mais jornalística que a gente está fazendo. Agora, para a gente fechar considerações finais, eu queria o relato de vocês sobre o que vocês estão vendo. Germano Coutinho, muito obrigado por mais um programa e suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais vão para o fato de que a melhor parte do vídeo, sem dúvida alguma, é o Ravens dizendo: estamos perdendo a divisão. Genial! É indiscutível. Genial! E o pior é que até o áudio dessa parte ele bate direitinho, então realmente indiscutível. Enfim, considerações finais, semana curta, finalmente um outro jogo de prime time, né? Pelo amor de Deus, estava na hora. Eu não aguento mais ver Buccaneers e Bears na porra do prime time. É uma coisa assim que, bicho, já passou. O Buccaneers ainda assim é um time que tem um ataque bom, tá, uma coisa que é interessante às vezes de ver, mas os Bears é que é pior ainda, aquele ataque anêmico, aquele ataque estilo Steelers 2019. Toda a rodada tem um jogo do Bears no prime time, impressionante. Mas enfim, minhas considerações finais ficam para essa nossa volta ao prime time. Vai ser um jogo muito interessante. Vamos ter a chance de basicamente, não vou dizer acabar, mas dificultar muito a vida dos Ravens pro resto da temporada, e eu espero que a gente consiga, que a gente chegue à 11ª vitória seguida, e pelo amor de Deus, vamos torcer para que alguém ganhe desse Chiefs, pelo amor de Deus. Ontem foi quase, mas aí o Derek Carr resolveu lembrar que é o Derek Carr e mandou uma interceptação ridícula no final do jogo. É isso, Ricardo Rezende, suas considerações finais. O Germano roubou, mas eu ia destacar do vídeo. A parte do Ravens realmente é genial, então eu vou destacar a segunda parte que eu mais vi, que é o Trap Game vindo toda hora. Toda semana é um Trap Game. Que dizem que o vai ter o Trap Game, né? Até os jogadores estão brincando com isso já. Ô Ricardo, mas eles perderam, mas o rapaz que fez o vídeo, que inclusive ficou sensacional, infelizmente eu acho que ele perdeu uma belíssima oportunidade de botar uma máquina de raio-x no lugar do Trap Game ali, tá ligado?
A lendária. A lendária. X-Gates. Ficou genial esse Trap Game. Toda semana a gente tem um Trap Game. Essa semana já transformaram o jogo contra o Ravens em um Trap Game também. Peraí, menino. Peraí. Já transformaram um Trap Game. Acho que... Danilo, não me mate. Mas se a gente for enfrentar o Chiefs ou falar que é um Trap Game, porque a defesa do Chiefs está uma desgraça, não tem pass rush, Trap Game e tudo mais, que o Steelers não enfrenta nenhum time aparentemente digno de estar na NFL. O Steelers só enfrenta time de, sei lá, time da MEC, time da ESFL, enfim. Toda semana o Steelers enfrentando tendo um trap game diferente que a turma arranja. Já arranjaram para essa semana. Não me surpreende mais absolutamente nada essa questão, essa má vontade que o Steelers tem. Eu vejo constantemente na timeline do Twitter gente falando do Steelers. Eu até antes me preocupava, hoje eu não me preocupo muito mais. Eu até tô gostando de ficar bem quieto aqui no meu, 10-0, tô tranquilo, tô sossegado. Deixa rolar, a gente tá bem na temporada. É isso que importa no final das contas. Pouco me interessa Power Rank, bota os Steelers em quinto, em sexto, em sétimo, bota os Steelers toda semana jogo de trap game e tamo bem, tô tranquilo, tô muito paz e amor nessa temporada, digno de uma temporada 10-0, né? Digno de uma temporada 10-0, convenhamos, não tem pra que ficar toda semana aqui se descabelando com o time. Minhas considerações finais, eu quero só deixar uma observação aqui, semana curta e tudo mais, vamos fazer o possível para ter no terrão, só dando uma para dar uma justificativa. A empresa onde eu trabalho, ela é muito expoente, podemos dizer, durante essa época de Black Friday. Acaba exigindo um pouco mais de mim, de fato. Então, eu vou fazer o possível para gravar no terrão, pelo menos amanhã e quarta, para a gente chegar com o Injury Report certinho, que essa semana a gente infelizmente não teve, mas não vou negar também, além do trabalho, era um jogo que estava tranquilo e o Injury Report não preocupava não ter mais atualizações, fosse digno de tanta nota. E também só aproveitar, não sei se ele vai ouvir esse programa, mas eu vi nas perguntas do Instagram, o glorioso Carlos, das antigas, torcida do Steelers, grupo do Orkut, grupo do Facebook, enfim, muita coisa do que talvez eu tenha aprendido sobre como funciona o Steelers, eu muito dessa época que acompanhava essas comunidades, junto com o glorioso Zé Brasiliano, também faz parte da nossa equipe. Então, se o Carlos estiver ouvindo esse programa, eu desejo um grande abraço para ele. Fico honrado de tê-lo na audiência, porque com certeza faz parte, pelo menos para mim, meio a entender o que é como é que funciona o Steelers. Ele faz parte. Então, um grande abraço para todos e em especial para o Carlos. É isso, gente. Eu aceito super de boa, 100%, com toda a tranquilidade do mundo, eu não tenho esse problema, a pecha de favorito. Um time que tá 10-0 não pode ser desconsiderado de forma alguma. Não, você vai me ver brigando se alguém colocar o Chiefs à frente do Steelers? De jeito nenhum. Fico aqui na minha, na maior tranquilidade. Deixa quem quiser fazer a briga lá. Agora também não vem mentir, porra. Na minha cara assim, não vá contar mentira, pô. Dizer que um jogo entre Steelers e Ravens, na situação atual das coisas, é um trap game, você tá na mais completa sacanagem se você tá dizendo isso e querendo que as pessoas acreditem, tá? Então, pelo amor de Deus, vamos... Torcedores, calma nessa história aí. No sentido, torcedores, calma, a gente volta a qualquer momento antes da próxima partida com um episódio de pré-jogo, tá? Para Steelers e Ravens. Está em produção o episódio, estamos na busca por convidados e nos vemos ainda nesta semana. Um grande abraço para você, amigo ouvinte. Espero que você tenha gostado de mais um programa e até lá, continue invicto, pelo menos até quinta-feira. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go.